E se eu te dissesse que o universo tenta se comunicar com você todos os dias, mas de uma forma tão sutil que a maioria das pessoas nunca chega a perceber? Porque as mensagens mais importantes raramente aparecem como grandes acontecimentos. Quase sempre chegam disfarçadas de pequenos sinais, coincidências estranhas ou sensações que você não sabe explicar, mas que de alguma forma ficam com você. Muitas vezes, antes de algo importante acontecer na sua vida, certos indícios começam a aparecer. Como se algo estivesse se movendo em silêncio nos bastidores da sua realidade. Como se a própria vida estivesse tentando te preparar para uma mudança que você ainda não consegue ver. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana e do inconsciente coletivo, estava convencido de que existe uma conexão profunda entre o que acontece dentro de nós e o que ocorre no mundo exterior. Para ele, algumas coincidências são precisas demais para serem simples acidentes. E quando certos padrões começam a se repetir uma e outra vez na sua vida, não é por acaso. É um sinal de que algo está tentando chamar a sua atenção. Dentro dessa visão, existe uma ideia fascinante. Quando você está alinhado com o seu verdadeiro caminho, a realidade começa a ajustar as peças a seu favor. Não se trata de fatos isolados, mas sim de uma cadeia de acontecimentos que, pouco a pouco, começam a se encaixar. Pode se manifestar como uma intuição impossível de ignorar, um sonho que se repete constantemente, uma porta que se fecha para te obrigar a olhar em outra direção, ou uma pessoa que aparece justamente quando você mais precisa dela. Situações tão improváveis que parecem mais que mera casualidade. Neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais que, segundo os ensinamentos de Jung, podem indicar que algo importante está prestes a chegar na sua vida. Talvez você já tenha experimentado, talvez até tenha ignorado sem perceber o que significavam. Porque quando você aprende a reconhecer essas mensagens, algo muda dentro de você. Você para de avançar com dúvidas e começa a caminhar com uma sensação diferente, como se soubesse que cada passo está te levando exatamente para onde você precisa estar. Então, se você está pronto para descobrir os sinais que podem estar aparecendo bem na sua frente, neste exato momento, fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar a sua forma de ver a realidade. E o mais curioso é que os sinais já começaram. O primeiro sinal é uma inquietação profunda que aparece sem uma razão aparente. Tudo parece continuar igual, mas dentro de você algo já não se encaixa. Você acorda uma manhã e sente que algo está diferente. Você não sabe o que é. Nada de extraordinário aconteceu. No entanto, há uma sensação persistente que não te abandona. Não é medo, não é ansiedade. Nem sequer é uma preocupação concreta. É mais a impressão de que a vida que você tem já não consegue conter a pessoa em que você está se tornando. Mais a impressão de que o seu entorno continuará sendo exatamente o mesmo. Jung descrevia esse processo como um movimento do inconsciente, um momento em que algo profundo começa a despertar e exige ser ouvido. E aqui está o interessante. Esse desconforto não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que algo está mudando. É a parte mais profunda de você tentando te dizer que você está pronto para uma nova fase. Embora sua mente ainda não faça ideia de qual será. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque ele é desconfortável. Afinal de contas, a rotina pode ser entediante, mas também é confortável. E o ego adora o que lhe é familiar, mesmo que isso o mantenha preso. Mas quando chega o momento de evoluir, a vida raramente pede permissão, começa a te empurrar, te incomoda, te sacode e continua fazendo isso até que você finalmente preste atenção. Essa inquietação costuma vir com um desejo difícil de explicar. De repente, você quer mudar as coisas, explorar novos caminhos, fazer algo diferente. Talvez você sinta vontade de viajar sozinho, aprender uma habilidade completamente nova, conhecer pessoas diferentes ou resgatar sonhos que ficaram anos acumulando poeira em algum canto da sua mente. E mesmo que pareça impulsivo, muitas vezes isso faz parte do processo. Antes de transformar sua realidade exterior, primeiro acontece uma transformação interna.
Jung afirmava que o inconsciente costuma se manifestar por meio de sensações, sonhos e impulsos que a princípio parecem irracionais. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa a notar detalhes que antes ignorava. Suas intuições ficam mais intensas, seus sonhos parecem ter mensagens ocultas. E surgem as sensações de que algo está te empurrando para frente, mesmo que você ainda não consiga ver o destino. Se você está passando por algo parecido, não significa que está perdido. Significa que você está sendo redirecionado. A vida está criando espaço dentro de você para algo novo. Quanto mais você resistir ao processo, mais desconfortável ficará. A chave é entender que essa sensação não é o problema, é o aviso. O sinal de que algo importante está começando a se mover. Você não está confuso. Você está se preparando. O segundo sinal aparece quando as coincidências começam a ser frequentes demais para serem ignoradas. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos. De repente, ela te manda mensagem. Você procura desesperadamente por uma resposta. E de repente, aparece um livro, uma frase ou uma conversa que contém exatamente o que você precisava ouvir. Você fala sobre um sonho que guarda há tempos. E quase imediatamente surge uma oportunidade que parece ter vindo do nada. E então você começa a se perguntar algo inquietante. Será que são mesmo coincidências? Ou será que tem algo mais por trás de tudo isso? No começo você até acha engraçado, mas depois você começa a perceber algo estranho. Você começa a perceber que não é algo isolado. Não é uma coincidência engraçada de vez em quando. É algo que se repete com muita frequência para ser ignorado. Carl Jung estudou esse tipo de fenômeno em profundidade e o chamou de sincronicidade. Para ele, a sincronicidade acontece quando o que acontece do lado de fora e o que você está vivendo por dentro começam a se alinhar de uma forma tão precisa que a lógica não consegue explicar completamente. Não é mágica, não é superstição. É outra forma de conexão entre o seu mundo interno e o que você está experimentando do lado de fora. É como se o seu estado interno começasse a influenciar a forma como a sua realidade se organiza. Ou pelo menos em como você a percebe e a vive. E nesse ponto tudo começa a mudar. Você para de forçar tanto. Você para de tentar controlar tudo. Você para de ir contra a corrente e de repente as coisas começam a se encaixar de um jeito estranho, quase inquietante. Pessoas certas aparecem quando você precisa. Oportunidades surgem sem você buscar. Oportunidades surgen sin que las persigas. As respostas chegam exatamente no momento em que você já não sabia o que fazer. E muitos desses sinais não aparecem de forma óbvia. Eles chegam disfarçados, um número que se repete sem parar. Uma música que aparece em momentos-chave. Uma frase que você ouve de pessoas diferentes em dias distintos. Ou até mesmo um sonho que de alguma forma se conecta com algo que acaba acontecendo depois. E aqui está o detalhe importante. Se você não estiver atento, tudo isso passa como um ruído de fundo. Mas quando você começa a observar, começa a ver um padrão. O erro que a maioria comete é tentar explicar isso rápido demais. Reduzir isso a uma casualidade, a mente pregando peças, coisas que acontecem. Mas Jung entendia algo diferente. O inconsciente nem sempre fala em palavras claras. Muitas vezes ele se expressa por símbolos, padrões e coincidências. E essa linguagem não se interpreta com pura lógica, mas sim com atenção, sensibilidade e presença. E quanto mais você tenta forçar ou analisar, mais a experiência se desfaz. Porque esses sinais não respondem ao controle. Elas surgem quando você está realmente aberto. Normalmente, algo curioso acontece. Quanto mais você confia, mais elas aparecem. E quanto mais você duvida, mais elas desaparecem. Como se o fenômeno respondesse mais ao seu estado interno do que ao seu esforço externo. Se você está passando por um momento assim, a pior coisa que pode fazer é ignorá-lo completamente, ou se obcecar com isso. O importante é observar, sem ansiedade, sem necessidade de forçar um significado imediato. Apenas observe os padrões, porque essas coincidências, quando são constantes, começam a funcionar como pequenos guias.
como migalhas de pão que te conduzem a algo que ainda não consegue ver totalmente. E no fundo, começam a te dar uma ideia inquietante. Você não está avançando às cegas. Algo está se organizando ao seu redor. E agora vem a terceira parte da sua vida. E agora vem o terceiro sinal. Porque neste ponto começa a acontecer algo que deixa muitas pessoas ainda mais desconcertadas. Pessoas e situações começam a se afastar da sua vida de forma natural. O afastamento ocorre sem grandes conflitos e muitas vezes sem explicações claras. Simplesmente vão embora. Ou uma amizade que parecia sólida começa a desfriar sem razão aparente. Um emprego antes ideal para você. De repente, você começa a se sentir pesado, vazio ou deslocado. Lugares que antes você gostava perdem o interesse. E o mais confuso de tudo é que não é você forçando uma despedida. É como se a própria vida estivesse reorganizando seu entorno sem pedir sua permissão. Carl Jung falava desse tipo de processo como uma transformação profunda, onde algo antigo precisa morrer simbolicamente para que algo novo possa nascer. E embora pareça intenso, não é um castigo. É um reajuste, porque o que está indo embora não era necessariamente ruim. Já não combina mais com quem você está começando a se tornar. O problema é que a mente não abre mão tão fácil. Ela se apega, racionaliza, tenta recuperar o que já está perdendo força. E é aí que surge o conflito interno. Porque enquanto uma parte de você sente que algo novo está se aproximando, outra parte sente medo do que está indo embora. Nostalgia, dúvida, sensação de vazio. Mas aqui tem algo fundamental. Nem tudo que se vai é realmente uma perda. Frequentemente é o fim de um ciclo. Lições cumpridas. Experiências que já cumpriram seu papel em sua vida. E quando isso termina, simplesmente deixam de se sustentar. O problema é que, quando você tenta segurar tudo, a única coisa que consegue é prolongar o desgaste. Porque o que já não pertence mais ao seu caminho, cedo ou tarde, cai sozinho. E quanto antes você aceita isso, menos doloroso se torna o processo. Porque você não está sendo abandonado. Você está sendo redirecionado. Isso acontece porque você está indo contra o fluxo natural da vida. É como se o universo estivesse tentando te entregar algo novo. Mas você continua com as mãos cheias, segurando o que já acabou. E assim, não há espaço para receber o novo, inevitavelmente você tem que soltar o velho. Não é opcional, é parte do processo. E esse sinal também se torna muito evidente em outra coisa. Você começa a perder a tolerância ao superficial. Conversas sem sentido, ambientes carregados, relações baseadas na aparência ou no costume. Simplesmente isso já não desce mais. E não é que você se ache superior, é outra coisa. É que a sua percepção muda. É como se algo dentro de você começasse a sintonizar em outra frequência. E o que antes se encaixava agora parece estranho, forçado, até mesmo desconfortável. E nesse ponto muitas pessoas ficam assustadas, porque acham que estão perdendo conexões, quando na verdade estão mudando de nível interno. Carl Jung falava de algo muito profundo relacionado a isso, a noite escura da alma. Um período em que tudo o que você acreditava ser estável começa a se desorganizar. Relações, crenças, identidade, tudo parece perder a forma. Mas o interessante é isso, não é destruição, é reorganização. Só que de dentro não parece assim. Parece caos, parece vazio, parece distância. E justamente por isso, essa fase costuma ser confundida com solidão. Quando na verdade é um processo de reacomodação interna. Um espaço que a vida te dá para você parar de olhar para fora e para trás. Comece a se ouvir de verdade. Se você está passando por algo assim, forçar respostas não ajuda. Não se trata de segurar mais forte. Trata-se de deixar ir o que já não sustenta o seu crescimento. Porque o que é para você não precisa ser perseguido desesperadamente. Permanece ou volta quando o momento é certo. E o que não é para você, vai embora, mesmo que você tente segurar. E agora aparece o quarto sinal, e esse é um dos mais claros, mas também um dos que mais confundem. Você começa a sentir uma necessidade urgente de ficar sozinho, não como tristeza, não como castigo, não como fuga,
É algo muito mais interno, é como se de repente o barulho do mundo começasse a pesar demais. As conversas longas, os compromissos sociais, a exposição constante, tudo começa a te drenar mais do que o normal. E tudo o que você quer é silêncio, espaço, tempo com você mesmo. Carl Jung descrevia isso como parte do processo de autodescoberta. Um momento em que a pessoa deixa de viver completamente para fora e começa a se voltar para o seu interior. Não é isolamento por dor, é um retiro necessário para se reorganizar por dentro. E embora de fora possa parecer estranho e até preocupante, o que está acontecendo é profundamente natural. Porque algo dentro de você está trabalhando em segundo plano, como se seu sistema interno precisasse se desconectar do barulho externo para poder se reajustar. E isso afeta tudo. Sua energia, seu interesse pelo social, sua paciência, sua forma de reagir, de se relacionar. De repente, você já não tem vontade de explicar o que sente, nem de manter conversas vazias, nem de fingir presença onde ela não existe. E é aqui que muitas pessoas interpretam mal esse processo. Os outros pensam que você está se afastando, que está estranho, que algo não vai bem. Mas o que realmente está acontecendo é outra coisa. Você não está fugindo da vida. Você está indo em direção a si mesmo. E esse movimento, embora simples na teoria, é um dos mais profundos que uma pessoa pode experimentar. Porque nessa solidão começam a aparecer coisas que antes estavam escondidas. Você questiona tudo o que dava como certo. Você detecta padrões que repetia sem perceber. Reconhece feridas que nunca tinha encarado de frente. E também começa a perceber algo importante. Desejos que não eram seus, mas aprendidos. É um processo de desmantelamento interno e ao mesmo tempo de reconstrução. Como se a sua versão antiga estivesse se desfazendo para dar espaço a algo mais autêntico. Carl Jung acreditava que as respostas mais importantes não estão fora, mas sim nas camadas mais profundas do inconsciente. E é por isso que esse retiro não é um erro. É uma pausa obrigatória, um espaço que a vida cria para te obrigar a olhar para dentro e encontrar ali o que você sempre esteve procurando lá fora. Não é castigo, é preparação. Não é abandono. É transformação. E mesmo que de fora possa parecer que tudo está se desorganizando, na verdade algo muito mais profundo está se ajeitando dentro de você. Muitas pessoas rejeitam essa fase porque o silêncio as incomoda. Elas têm medo da solidão. Elas têm medo de se encarar de frente, sem distrações. E então elas enchem suas vidas de barulho. Agenda cheia, conversas constantes, relações que servem apenas para não ficarem a sós consigo mesmos. Mas quanto mais você foge desse espaço interno, mais ele se intensifica. Porque há algo que o universo parece não negociar. Você não pode receber uma nova versão da sua vida se continuar apegado à anterior. Se você está sentindo essa necessidade de se isolar, de diminuir o ritmo, de se desconectar do superficial, não ignore isso. Não coloque culpa nisso. Não esconda isso. Respeite isso. Cancele o desnecessário. Fique com você mesmo. Leia, escreva. Caminhe sozinho. Permita-se o silêncio sem tentar preenchê-lo de imediato. Porque nesse silêncio você não está perdendo nada. Você está sendo reconfigurado. É um processo de ajuste interno, de limpeza, de preparação para algo que exige uma versão mais consciente de você. E essa versão não nasce no barulho. Nasce no vazio. Agora passamos ao quinto sinal. E é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Seus sonhos começam a mudar. Eles se tornam mais intensos, mais vívidos, mais difíceis de ignorar. Não são simples fragmentos aleatórios da mente. São experiências que parecem tão reais que ao acordar você fica com a sensação de ter vivido outra vida durante a noite. Alguns sonhos até se repetem, com pequenas variações, como se algo insistisse em te transmitir a mesma mensagem de diferentes ângulos. Carl Jung dedicou grande parte de sua vida a estudar esse fenômeno, porque entendia algo fundamental. Os sonhos não apenas processam o dia, também revelam camadas profundas da psique que não vemos conscientemente. Quando algo importante está se gestando dentro de você, o inconsciente começa a trabalhar com mais intensidade.
E ele faz isso enquanto você dorme. Organiza, simboliza, adverte, prepara. E fala com você em uma linguagem que não é literal, mas sim simbólica. Por isso aparecem cenas estranhas, lugares desconhecidos que parecem familiares, pessoas que você não conhece, mas que transmitem algo importante, situações impossíveis que mesmo assim deixam uma marca emocional, muito real. Voar, atravessar portas, perder-se em estruturas desconhecidas, receber objetos, encontrar caminhos ocultos. Nada disso é aleatório. São representações internas de processos que ocorrem em você. E muitas vezes, esses sonhos respondem perguntas que você nem tinha formulado conscientemente. Você acorda com clareza, com intuições fortes, com decisões que de repente parecem óbvias, como se durante a noite algo tivesse se reorganizado por dentro. Isso ocorre porque, ao dormir, a mente racional perde o controle. E a parte mais profunda assume o comando. Nesse espaço, a informação interna flui, sem filtros, sem julgamento, sem bloqueio. E isso pode gerar experiências que parecem quase reveladoras. Em alguns casos, esses sonhos até antecipam mudanças de forma simbólica. Não literalmente, mas sim emocional ou energeticamente. Água, fogo, quedas, encontros, viagens. Cada elemento geralmente está ligado a processos internos de mudança, limpeza ou transformação. E quando você começa a reconhecer padrões, percebe algo curioso. Seu mundo interno sempre se move antes que o externo reflita isso. Em casos mais avançados, algumas pessoas experimentam sonhos lúcidos, sonhos em que você está consciente de que está sonhando. E aí acontece algo ainda mais profundo. Uma expansão da consciência dentro do próprio sonho. É como se você lembrasse que pode observar seu mundo interno enquanto tudo ocorre. Carl Jung via esse tipo de experiência como sinais de integração psíquica, um maior acesso a camadas de consciência que normalmente permanecem ocultas. Se você está passando por algo assim, não force. Observe. Registre. Anote o que você lembrar assim que acordar. Porque com o tempo começam a aparecer padrões. E esses padrões mostram uma linguagem interna que sempre esteve ali. Mas você nunca tinha aprendido a ler. E agora tudo faz sentido. Esses 25 sinais não são coincidência. São fases de um mesmo processo. Um reajuste profundo. Uma reorganização interna antes de uma mudança externa. E se você reconheceu ao menos uma delas na sua vida, então você não está imaginando coisas. Algo está se movendo. Algo está se preparando. Carl Jung resumia isso de uma forma muito simples. Antes de qualquer transformação real, sempre há um trabalho silencioso acontecendo por dentro. Primeiro, a mente muda. Depois a vida muda. Mas nunca ao contrário. E o problema é que a maioria das pessoas só quer o resultado, sem passar pelo processo. Mas é o processo que te prepara para sustentar o que está por vir. Porque o que está chegando não combina com a sua versão antiga. Por isso tudo está mudando. Por isso tudo está sendo limpo. Por isso algumas coisas estão se encerrando sem explicação. Não é perda, é espaço. Então se você está no meio disso agora, não force, não tente controlar. Não interprete isso a partir do medo. Apenas siga com isso. Escute, observe. Confie no processo sem precisar entender tudo ainda. Porque o que está por vir não vem para te quebrar, vem para te expandir. E quando chegar, você vai entender por que tudo precisou se mover antes.